Boa noite, mais uma vez nós estamos aqui no Desperta Jovem e hoje nós vamos estrear um modelinho aqui. Espero que todos gostem, né? E que dê um likezinho aí, né? Então nós vamos começar fazendo uma oração e logo depois a gente vai ouvir uma palavra dos irmãos que estão aqui conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Louvamos, exaltamos o teu santo nome, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos concedido e tem nos fortalecido, tem nos abençoado. Queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor continue nos ajudando, Senhor Deus, e queremos dizer que tudo que fizermos aqui é para o engrandecimento do teu santo nome. Peço, Senhor Deus, que esses momentos, Senhor, venha abençoar a todos nós, Senhor Deus, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que o Senhor possa abençoar a cada família, a cada vida, Senhor, que o Senhor possa fortalecer-nos, Senhor. E te agradecemos, meu Deus, por tudo. Peço, Senhor Deus, nesse momento, no nome de Jesus. Quero ler um texto aqui e para a gente meditar um pouquinho. 1 João, capítulo 3, verso do 1 em diante. Diz assim: Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. Essa palavra de João aqui, né, fala do privilégio que nós temos, né? Somos agora filhos de Deus, e isso nos foi concedido pelo grande amor de Deus, né? Que nós tornamos filhos de Deus. Isso aconteceu pela misericórdia de Deus, né? Todos aqueles que conhecem a Deus, que amam a Deus, né? Que acreditam em Jesus, que servem o Senhor, esses são feitos filhos de Deus, né? Eu quero falar para vocês que se ainda não conhece a Jesus, ainda não conhece Deus, que você procure conhecer um pouquinho, que você procure meditar um pouquinho, procure se aproximar de Deus, que isso é que vai te fazer filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas aquele que Deus concedeu que fosse filho dele, esse sim, esses são os filhos de Deus. Portanto, é de suma importância que a gente procure conhecer a Deus, que a gente busque conhecer a Deus, né? Tá aí a palavra de Deus, tá aí a internet, tá aí muitos pastores, evangelistas, muitos discipuladores para te fazer você conhecer mais a Deus, que você possa se achegar a Ele, e se você ainda não é um filho de Deus, você possa se tornar um filho de Deus, tá bom? Fique com essa palavra, medite nela um pouquinho, tá? Medite nela, e daqui a pouco nós vamos ouvir a Osinéia trazendo uma palavra também. Enquanto isso, a gente vai ouvindo uma musiquinha aí, tá bom? Se você soubesse o tanto que eu amo você,
Se tu enxergasse o teu futuro, o que eu vou fazer? O mar se agita sim, mas o controle ainda é meu. O vento soprando sim, mas quem tá no teu barco sou eu. Vai ter festa, vai ser lindo, vai virar testemunho que eu vou fazer com você. É que a tendência é desistir. Você diz eu não aguento mais, e o medo quer te assustar, tira o sono, o sorriso e a paz. Deus está dizendo assim: tô chegando, tô mudando, transformando a tua sentença de morte em vida. Ei! Desistir por quê? Se eu já falei que eu vou fazer. É Deus dizendo: você só precisa confiar em mim. Resistir porque se eu já falei que eu vou fazer o que eu te prometi, já tem dia, data e hora pra cumprir. Dia, data e hora pra cumprir. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Salmos 118, no versículo 10, que nos diz assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como os espinheiros em chamas. Mas em nome do Senhor eu as derrotei. Aqui esse versículo nos fala que o povo de Israel estava enfrentando, os seus inimigos, e aqui eles estão dizendo que em nome do Senhor Jesus eles conseguiram vencer, derrotar os seus adversários. E aqui me faz entender essa palavra, a importância de nós clamarmos o nome do Senhor Jesus, independente das circunstâncias das nossas vidas, independente do que a gente está passando, que a gente venha buscar a presença dele e clamar, porque muitas vezes nós corremos para tantos lugares. A gente corre para um amigo, a gente corre para algum familiar, só que tem momentos, tem situações que eles não podem nos ajudar, eles só podem às vezes nos ouvir. Então aqui o convite de hoje é: clame, busque a presença do Senhor Jesus, busque no lugar certo, Nós corremos para tantos lugares, mas que neste momento você possa correr para a direção certa, que é a presença do Senhor Jesus, é buscando na palavra dele, orando, buscando o que ele tem para a tua vida. Isso me faz lembrar de uma história que eu gosto muito, que é de Ana. Eucana, ele tinha duas esposas, uma era Penina e outra era Ana. Penina tinha dado a Eucana muitos filhos, mas Ana ela não podia gerar. E isso fazia com que ela se entristecesse muito, ela ficava muito triste porque ela queria ser mãe, ela queria gerar. Além dessa situação que ela estava enfrentando, Penina zoava e ria da situação que ela enfrentava. E isso fazia com que ela ficasse mais triste. Só que a história de Ana mudou quando ela decidiu fazer um propósito diante de Deus, quando ela decidiu clamar. Então Ana foi até o templo, ela fez um propósito com Deus, ela buscou direção de Deus, ela clamou. E Deus ouviu a oração de Ana e Ana gerou Samuel. Então aqui a gente entende que Ana ela foi para o lugar certo.
ela foi aos pés do Senhor Jesus e ela ali recebeu o seu milagre. E muitas vezes, às vezes eu fico pensando, e se Ana não tivesse clamado? Se Ana tivesse se conformado com a situação em que ela estava enfrentando? Será que ela teria gerado seu milagre? Será que algum dia ela teria sido mãe? Então a gente precisa entender que nós precisamos clamar, a gente precisa buscar a presença de Deus, porque muitas vezes o nosso clamor, muitas vezes o nosso milagre, o milagre que a gente precisa, está a um passo da nossa disposição de buscar a presença de Deus, de clamar a Ele. Né? Em Jeremias 33:3 nos diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, né? Que a gente nem imagina. Então, que você venha clamar, buscar a presença de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente tem que tomar essa decisão, tomar essa atitude de buscar a presença dEle e de clamar a Ele, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Deus abençoe. Tá feito! Tá consumado! A tua esperança não será envergonhada! Prepare-se para ser surpreendido! Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Fala pra Deus, eu não tô brincando de orar. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes. Vai ter multiplicação. Aquela que encontra Deus vai mudar a tua história. e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagre. Eu vou clamar. São meu filho. Bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar a canção, meu filho. Bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagre. Boa palavra, né, da nossa irmã. E é verdade mesmo isso, que nem sempre a solução está próxima da gente. Está próxima em Deus, mas não no nosso familiar, no nosso amigo, né? E às vezes a gente tem que tomar uma decisão na hora, né? E bom será se você tomar a decisão voltada para Deus, em buscar a Deus, em pedir a Deus, não deixar passar a oportunidade, né? Porque eu aprendi que a oportunidade, ela é como, vou usar uma alegoria da mitologia grega, que a oportunidade é igual a um cavalo. Ele passa e se você não pegar ele, vai embora, ele não passa de novo. A oportunidade às vezes acontece uma vez, duas vezes na vida e não acontece mais. Mas eu estou clamando e falando, e a Ose falou para vocês, para não deixarmos a oportunidade passar e sempre buscar ao Senhor,
sempre clamar ao Senhor, igual Ana fez, porque no momento certo Deus vai agir, Deus vai operar, né? E também vamos ouvir agora o William, né? Ele tem um texto também, e você vai ouvir mais uma música para a glória do Senhor, mais um hino para a glória do Senhor. Meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Ei, Jó, você está vendo o que Deus está fazendo contigo? É sem explicação, não dá pra entender. Ei, Jó, já perdeu todos os seus filhos e ainda está doente. Amaldiçoa Deus e pede pra morrer. Eu imagino Jó se levantando e dizendo: você está falando como alguém que perdeu todo o juiz. Aprenda a adorar no dia mau. Cheguei a este mundo sem nada trazer e partirei sem nada levar. Enquanto você reclama, eu vou adorar. Levanta a tua mão e canta comigo. Meu Redentor vive e ele se levantará. Ainda que ele me mate, firme nele eu vou esperar. É permissão de Deus, aprovação. Pensei que os seus planos jamais se frustrarão. Meu Redentor vive e ele se levantará. Ainda que ele me mate, firme nele eu vou esperar. É permissão de Deus, aprovação. Pensei que os seus planos jamais se frustrarão, não se frustrarão. Quem acredita, levanta a mão. A paz do Senhor a todos, né? A você que está nos assistindo aí. Deus tem falado através da palavra dele, palavra poderosa, né? Que com certeza nunca dá erro. Se a gente ouvir a palavra de Deus e seguir fazer o que está escrito, vai dar certo, né? E a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos hoje está em Jeremias, no capítulo 18. No capítulo 18 de Jeremias, que fala sobre, né, a casa do oleiro. Eu já trouxe, acho que foi no início do Desperta Jovem, né, essa palavra, só que eu vim agora com um contexto diferente, né? E eu vou estar lendo então, né, se você quiser acompanhar em casa. Diz assim, versículo 1: esta é a palavra que veio a Jeremias perante o Senhor, do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando sobre a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Versículo 5: então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, ou ó casa de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nesse texto aqui a gente vê que Deus queria mostrar a Jeremias, né, uma lição, né, sobre a construção do vaso, né. E quando o oleiro estava fazendo o vaso nas suas mãos, o vaso ele acabou se quebrando, né. Só que o oleiro não descartou aquele barro, ele pegou o mesmo barro e começou a refazer de novo. Deus é o oleiro.
Ele tem autoridade sobre a nossa vida, conhece o nosso propósito desde o princípio, trabalha em nós com amor e sabedoria, né? Então, Deus, ele é o olheiro que ele está sempre, a nossa vida está sempre sendo moldado por Deus, cada dia, né? Não é, o nosso vaso ele não fica perfeito, foi feito e ficou lá, não. Cada dia está sendo, né, moldado, sendo transformado, né? A gente precisa disso todos os dias, né? Nós somos o barro, somos frágeis e imperfeitos. Muitas vezes erramos e nos desviamos. Precisamos permanecer nas mãos do oleiro para sermos transformados. Foi como eu falei, né? Todo dia a gente precisa ser moldado, né? Deus pode refazer o vaso. O oleiro não joga fora o barro. Deus restaura quem se arrepende. O fracasso não é o fim, quando estamos na mão do Senhor. É uma boa reflexão, né? Sobre o arrependimento, né? Quando eu falo que a gente precisa estar na mão do oleiro a cada dia, né, sendo refeito, é sobre o arrependimento, sobre nós se arrependermos dos nossos erros todos os dias, né, e nos colocarmos na mão do oleiro. Porque eu até falei já isso num dos cultos, né, que quantas vezes na realidade, né, a gente se coloca na mão do mundo, na mão dos problemas, nas mãos das dificuldades, nas mãos do medo, de tantas as coisas. Só que todas essas coisas só nos levam para baixo, né? Não fazem a gente prosseguir. Mas no momento que a gente coloca a nossa vida na mão do oleiro, aí a história muda. Aí já é outro, que a gente fala, já é outros 500, né? Quando a gente coloca na mão do oleiro. Por quê? Porque ele sim pode refazer tudo aquilo que o mundo muitas vezes nos quebrou e não soube refazer. Muitas vezes a gente é quebrado pela saúde, é quebrado pela porta fechada, por tantas as coisas. Só que quando a gente coloca na mão do oleiro esses problemas, se coloca na mão do oleiro, né, ele começa a refazer o vaso, né, ele começa a restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Então, você que está me ouvindo nessa noite, nesse dia, né, não sei que horário que você está ouvindo essa palavra, o Senhor está te refazendo. Talvez possa ser que esteja doendo esse processo. Quantas vezes a gente passa por um processo difícil, né, na nossa vida, processo que muitas vezes parece que a gente não vai ter fim, né, não vai acabar, mas todo processo tem um fim, né, e a reconstrução do vaso ela dói, né, quando a mão do oleiro precisa ser colocada, né, e talvez sua vida pareça um vaso quebrado, mas Deus ainda está trabalhando. Se você permitir, Ele pode restaurar, moldar e fazer de você um vaso de honra para a sua glória. Eu fiz um louvor há um tempo atrás, né, que a Alzineia lançou, né, eu participei com ela, eu e minha irmã participamos com ela nesse louvor, e quando eu escrevi essa letra, a gente conhece, né, essa palavra de Jeremias sobre o vaso, e só que nesse louvor eu coloquei no contexto de relacionamento, né, que muitas vezes somos quebrados em relacionamentos, né? Mas o oleiro ele está lá para reconstruir e refazer. Talvez você que está escutando essa palavra hoje, né, talvez está passando por um relacionamento que tem te quebrado todos os dias, né? A tua alma tem sido quebrada, mas eu quero te dizer, o melhor lugar, a melhor oportunidade que você está ouvindo nessa noite coloque-se na mão do oleiro, que ele resolve qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer vaso que está quebrado, ele refaz. Então nessa noite, se coloque nas mãos do oleiro. E a pergunta não é se Deus pode transformar sua vida, mas se você está disposto a permanecer em suas mãos. O oleiro continua trabalhando e sua obra sempre será perfeita. Interessante esse tópico aqui, que foi o que eu falei, né, lá no texto, né, que diz ali não fala que o oleiro tal, não, foi o vaso que precisou se quebrar na mão do oleiro. Então você precisa se colocar na mão do oleiro, né, e se deixar ser trabalhado para que ele faça um vaso de honra. Eu tenho certeza que você vai ser um vaso de honra na casa do Senhor. Deus abençoe.
E quem quebrou não ficou do meu lado pra me refazer outra vez. Oleiro, estou descendo para ser moldado. Tua olaria é o lugar exato pra que eu seja transformado por ti. O que seria se não fosse a tua graça? Se o teu amor não tocasse na minha alma e juntasse todos os pedaços que um dia se quebrou. Deus, eu posso te sentir, tuas mãos estão sobre mim. Me quebra como um vaso, refaz como quiseres. Deus, eu posso te sentir, tuas mãos estão sobre mim. Me quebra como um vaso, refaz como quiseres. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, eu posso te sentir, tuas mãos estão sobre mim. Me quebra como um vaso e faz como quiseres. Amém. Boa palavra, né? Vamos ser todos como um vaso, porque o oleiro tem cuidado do vaso, né? O oleiro cuida de tudo, né? O oleiro, no nosso caso aqui, é Deus. Ele cuida de todos nós. Ele sempre está reparando, né? E o nosso vaso vai sempre dar uma quebradinha daqui, uma atrapalhadinha dali, mas o Senhor, se a gente se colocar com humildade, crendo, né, Ele está disposto a reparar o vaso, né? Nós agora já vamos encerrar por aqui, mas você ainda vai ouvir mais uma música antes da gente fazer o encerramento, tá bom? Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em tua presença e compartilhar e falar do teu amor, Pai. Senhor, te peço, venha abençoar essa vida que está nos assistindo, nos ouvindo, Pai. Eu não sei o que ela tem enfrentado, o que ela precisa, Pai. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem a resposta para qualquer problema, para qualquer adversidade que essa pessoa está enfrentando. Senhor Jesus, vá de encontro com ela, abençoando, curando, libertando, dando um escape, Pai. Livrando de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na sua mente, seja repreendido em nome de Jesus. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo venha alcançar, Pai, vidas, Pai. Que o teu amor, que a tua graça, Senhor Jesus, venha encher o coração de cada um, trazendo a tua paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que somente o Senhor pode nos dar, Senhor. Esteja no controle de cada vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, na continuação, Senhor, dessa oração, Pai, assim como a palavra que eu trouxe, Senhor, que como oleiro, Senhor, nós precisamos nos colocarmos na mão do oleiro para que, Senhor, que sejamos trabalhados, Senhor, que sejamos transformados, Senhor. Que o Senhor venha estar nos moldando para que possamos ser um vaso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, toca quem está em casa agora, Senhor, ouvindo, Senhor, essa programação, Pai. O Senhor sabe, o Senhor sonda os corações, Pai. E nós estamos aqui, Pai amado, disposto a ouvir a Tua voz, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa, Senhor, a tocar, Senhor, nos mostrar, Senhor, através da Tua palavra, o caminho, Senhor, que devemos seguir, Pai. Como devemos seguir. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a andar conforme a Tua vontade, Pai. Esse, Senhor, é o meu pedido, Senhor, nessa noite, Senhor, é que eu te peço e te agradeço, Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor conhece todos nós e conhece o nosso coração. De longe o Senhor sabe o nosso pensamento e conhece, Senhor, as nossas limitações e também as nossas dificuldades. Deus Todo-Poderoso, é baseado nisso, Senhor Deus, que eu venho na Tua presença hoje aqui, nesse programa, Senhor Deus, e juntamente com quem está nos assistindo. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, que o Senhor visite a cada um que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o lar, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a família, Senhor Deus. Ó Pai amado, daqui a gente não consegue saber as dificuldades, os problemas que estão passando. Mas nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa visitar e abençoar, Senhor, a cada um, Senhor. Seja na enfermidade, seja na tribulação que está passando, seja na família, no lar que está desfazendo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Reúna, Senhor Deus, a família de novo. Abençoe e dá graça, Senhor Deus. O que está sofrendo com enfermidade, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem o poder para curar, Senhor Deus, nós cremos nisso, o Senhor é o Deus do impossível, por isso te pedimos, Senhor Deus, cura, Senhor, essa pessoa, restaura, Senhor Deus, a saúde, dá vitória, Senhor, para aquele que está passando luta, Senhor, para aquele que está passando dificuldade, para aquele que está passando o dia de adversidade, Senhor Deus, ajuda, Senhor. Peço, Senhor Deus, nos ajuda, porque nós andamos nesse mundo aqui, Senhor, e precisamos do Senhor todos os dias. Eu sei que o Senhor tem nos abençoado, mas aqui, Senhor, quero colocar na minha oração, Senhor Deus. Quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, essas petições, Senhor Deus. Colocar diante de Ti todos que estão nos assistindo e Te pedir, Senhor Deus, que derrame sobre cada um, Senhor Deus, uma bênção poderosa, Senhor Deus, uma bênção de vitória, Senhor Deus, uma bênção de prosperidade, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus, e crendo, Senhor Deus, desde já te agradecemos. Amém. Encerrado, Deus te abençoe.